Odete Silva assinou a demissão com as mãos tremendo. Saiu pela porta dos fundos da mansão dos poderosos Dumont de Andrade sem olhar para trás. No banco frio de uma estação de trem, ela abriu o envelope, olhou mais uma vez e rasgou o teste de gravidez em pedaços tão pequenos que ninguém jamais poderia juntar. Naquele dia, ela acreditava que estava sozinha no mundo. Mas 5 anos depois, o destino colocaria na frente dela alguém que jamais deveria ter voltado. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Boris Dumont de Andrade tinha 23 anos e carregava um sobrenome que abria todas as portas de São Paulo, menos a porta que ele mais queria abrir, a do próprio coração. A mansão da família ficava em Higienópolis, numa rua arborizada onde os carros custavam mais do que apartamentos inteiros na periferia. Ali dentro, tudo funcionava com precisão. Os empregados, os horários, as aparências. Conrado, o patriarca, comandava a casa como quem comanda uma empresa, sem espaço para erro, sem espaço para sentimento. Boris era diferente. Sempre foi. Enquanto Otávio, o irmão mais velho, aprendia a linguagem dos contratos e das negociações, Boris se escondia na biblioteca do 2º andar. Lia romances, ouvia música baixa e ficava olhando pela janela como quem procura uma coisa que ainda não sabe o nome. Foi nessa biblioteca que ele viu Odete. Ela tinha sido contratada havia 2 semanas. 23 anos, cabelo preso, uniforme bem passado, mãos rápidas, entrou para limpar as estantes e pediu desculpas por interromper. Pode ficar, Boris disse, sem tirar os olhos do livro. Ela ficou e voltou no dia seguinte. E no outro. As conversas começaram curtas. Ela perguntava sobre os livros, ele perguntava sobre a vida dela. Odete morava na Vila Romana com uma tia. Trabalhava desde os 15 anos. Nunca reclamava. Você gosta de trabalhar aqui? Ele perguntou uma tarde, enquanto ela organizava a prateleira de baixo. Odete parou. Pensou. Gosto do salário. Da casa, nem tanto. Boris riu. Era a resposta mais honesta que já tinha ouvido dentro daquelas paredes. As semanas viraram meses. As conversas na biblioteca viraram encontros no Jardim dos Fundos, sempre depois das 10 da noite, quando Maria Estrela, a governanta, já tinha ido para o quarto e os pais estavam no andar de cima. Maria Estrela sabia. Claro que sabia. Ela criara Boris desde bebê. Conhecia cada expressão daquele rosto. Via o brilho nos olhos dele quando Odete passava pelo corredor, mas não disse nada. Só rezava baixinho pedindo que aquilo terminasse bem. Você tem medo do quê? Odete perguntou numa noite quente de novembro, sentada no banco de pedra do jardim. De virar meu pai. Boris respondeu, sem pensar. Ela segurou a mão dele. Os dedos dela eram ásperos de trabalho. Os dele eram macios, mas encaixaram. Você não é seu pai, Boris. Ele quis acreditar. Na mansão, porém, Otávio já desconfiava. 2 vezes viu o irmão saindo pela porta lateral de madrugada. Na terceira vez, seguiu. Viu os 2 juntos no jardim. Voltou sem fazer barulho. No dia seguinte, durante o café da manhã, Otávio comentou com a naturalidade de quem fala do tempo. Pai, a empregada nova. Como é mesmo o nome? Odete? Ela está fazendo hora extra? Conrado levantou os olhos do jornal. Por quê? Vi luz acesa na área de serviço tarde da noite. Só achei estranho. Morgana, a mãe, mexeu o café sem olhar para ninguém. Essa gente precisa de limite, Conrado. Se a gente não impõe, eles se acomodam. Boris engoliu seco. Não disse nada. Sabia que uma palavra errada e tudo desmoronava. Naquela semana, ele tomou a decisão. Comprou um anel simples, discreto, com o dinheiro da própria conta. Nada da fortuna dos Dumont. Guardou no bolso interno do paletó. A viagem de negócios para a Suíça estava marcada para o dia seguinte. Conrado insistira que Boris fosse. Uma reunião com investidores em Zurique, importante para o futuro do grupo. Boris concordou, mas com um plano.
Voltaria em 5 dias e pediria a Odete em casamento. Na noite antes da viagem, ele desceu ao jardim. Odete estava lá, como sempre. Quando eu voltar, preciso te contar uma coisa, ele disse. Que coisa? Uma coisa boa. Eu prometo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, meio desconfiado, meio esperançoso. Ele beijou a testa dela, subiu para o quarto e colocou o anel dentro da mala. Na manhã seguinte, embarcou. O voo para Zurique durou 12 horas. Do aeroporto, um carro executivo o levaria ao hotel. A estrada estava molhada. O motorista comentou que o inverno europeu tinha chegado mais cedo aquele ano. Boris olhava pela janela, pensando em Odete, no sorriso que ela tinha dado na noite anterior, na promessa que ele fez sem revelar o que era. O anel estava na mala, enrolado num lenço branco. Ele quase podia sentir o peso dele ali, a poucos metros, esperando o momento certo. O motorista comentou que a pista estava escorregadia. Boris concordou sem prestar atenção. Estava longe dali, estava no jardim da mansão, estava segurando a mão de Odete debaixo das árvores. O carro derrapou na curva. O barulho de metal foi a última coisa que ele ouviu. O hospital em Zurique tinha paredes brancas e corredores longos que cheiravam a desinfetante. Boris estava no 3º andar, ligado a máquinas que apitavam num ritmo lento e constante. Os médicos diziam que o coma era profundo, que não havia previsão. Em São Paulo, a notícia chegou primeiro à mansão. Conrado recebeu a ligação às 6 da manhã. Desligou o telefone, ajustou a gravata e chamou Otávio ao escritório. Morgana ficou na sala, com a xícara de chá entre os dedos, esperando. Seu irmão sofreu um acidente na Suíça. Conrado disse sem se sentar. Está em coma. Otávio ficou em silêncio por uns 3 segundos. Grave. Os médicos não sabem dizer quando ele vai acordar. Se vai acordar. Otávio encostou na mesa. E os negócios dele? As reuniões? Você assume. A partir de agora, você cuida de tudo. Morgana apareceu na porta. E a imprensa? Nota curta. Acidente de trânsito. Estado reservado. Nenhum detalhe. Conrado respondeu. A notícia saiu nos portais de economia no mesmo dia. Uma nota de 3 linhas. Boris Dumont de Andrade, herdeiro do Grupo Dumont, sofreu acidente na Suíça. Estado de saúde reservado. Odete leu a notícia no celular durante o intervalo do almoço, sentada na cozinha da mansão. As letras tremeram na tela. Ela leu 2, 3 vezes. Sentiu o estômago revirar e o chão ficar mole debaixo dos pés. Correu ao andar de cima. Bateu na porta do escritório de Conrado. Maria Estrela a segurou pelo braço no corredor. Menina, não faz isso. Eu preciso saber, dona Maria. Eu preciso saber como ele está. Eles não vão te deixar entrar. Eu não estou pedindo permissão. A porta do escritório se abriu. Otávio apareceu, paletó escuro, olhar frio. O que é esse barulho? Odete engoliu a vergonha. Eu vi a notícia, sobre o Boris. Preciso saber como ele está. Otávio a olhou de cima a baixo, devagar, como quem examina um inseto numa mesa de jantar. Você é a da limpeza, certo? Meu nome é Odete. Odete, ele repetiu. Olha, Odete, a situação do meu irmão é assunto da família. Você pode voltar ao trabalho. Eu só quero saber se ele está bem. Otávio deu um passo para frente, baixou a voz. Ele não resistiu. O corredor encolheu. As paredes se apertaram. Como assim? O quadro se agravou durante a noite. Não teve jeito. Odete abriu a boca, mas não saiu som. As pernas cederam. Ela se apoiou na parede, escorregou até o chão. Maria Estrela se ajoelhou ao lado dela, segurou seu rosto entre as mãos. Respira, menina, respira. Otávio virou as costas e fechou a porta. Do outro lado, Conrado esperava. Resolvido? Resolvido. Morgana, sentada na poltrona do canto, ajeitou os anéis nos dedos. Essa moça precisa ir embora, Conrado. Hoje. Eu sei. Do lado de fora do escritório, Maria Estrela ajudou Odete a se levantar. A moça tinha os olhos vermelhos e o corpo inteiro tremendo. Ele se foi, Dona Maria.
Ele se foi. Maria Estrela apertou os lábios. Sabia que Boris estava vivo. Sabia que a família estava mentindo. Mas conhecia o poder daquela casa. Conhecia o preço de abrir a boca. Vem comigo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Levou Odete para a cozinha. Fez um café. Ficou ali, em silêncio, segurando a mão da moça enquanto ela chorava, sem fazer barulho. Naquela mesma tarde, Odete saiu da mansão pela porta dos fundos. Caminhou até a rua Maranhão, parou no ponto de ônibus e sentiu uma tontura forte. A visão escureceu. Ela se sentou no meio-fio e, antes de entender o que estava acontecendo, desmaiou. Uma vizinha que passava chamou o resgate. Odete acordou horas depois, num hospital público da Lapa. Luz branca no teto, lençol fino, barulho de maca no corredor. Uma enfermeira jovem entrou com uma prancheta. Dona Odete, a senhora desmaiou por uma queda brusca de pressão. Fizemos alguns exames. Estou bem? A enfermeira olhou para a prancheta, depois para ela. A senhora está grávida. Umas 6 semanas. Odete ficou parada. A mão foi devagar até a barriga. Os dedos se abriram sobre o tecido fino da blusa. O ventilador do teto girava devagar, fazendo um barulho ritmado que parecia medir o tempo. Tem certeza? Ela perguntou. Certeza absoluta. Os exames são claros. Odete encostou a cabeça no travesseiro, fechou os olhos. Sentiu a lágrima escorrer pelo rosto e molhar o lençol. Um filho, de um homem que, até onde ela sabia, já não estava mais neste mundo. Lá fora, o sol estava se pondo sobre São Paulo. Dentro daquele quarto de hospital, com paredes descascadas e cheiro de álcool, uma vida inteira tinha acabado de mudar. E na Suíça, o monitor ao lado da cama de Boris continuava apitando. Firme, constante, vivo. Odete passou 3 dias no hospital. Saiu com uma receita de vitaminas, um encaminhamento para o pré-natal da UBS e uma certeza pesada dentro do peito. O filho que carregava era de um homem que, segundo lhe disseram, já não existia mais. Ela voltou à Vila Romana. A tia, Dona Carmen, a recebeu na porta sem perguntas. Viu o rosto da sobrinha e entendeu que aquele não era momento de falar. 2 noites depois, Odete tomou uma decisão. Precisava contar para a família de Boris sobre o bebê. Não por dinheiro, não por reconhecimento, mas porque achava certo, porque o filho merecia existir com nome e sobrenome, mesmo que o pai já não estivesse ali. Pegou o ônibus na Vila Romana às 7 da manhã. Desceu em Higienópolis às 8h15. Caminhou devagar até o portão da mansão. O segurança a reconheceu. Dona Odete, a senhora não trabalha mais aqui. Eu sei. Preciso falar com o senhor Conrado. A família não está recebendo visitas. Diz para ele que é importante. Por favor. O segurança ligou para dentro. 5 minutos depois, a porta lateral se abriu. Odete entrou pela área de serviço, o mesmo corredor estreito que ela percorria todos os dias com balde e pano. Só que agora parecia mais comprido. Conrado a esperava na sala de jantar, sentado na cabeceira com o terno cinza e os óculos na ponta do nariz. Ao lado dele, um advogado de cabelo branco com uma pasta de couro sobre a mesa. Otávio estava de pé, perto da janela, de braços cruzados. Odete parou na entrada da sala, respirou fundo. Eu estou grávida. O filho é do Boris. O silêncio durou uns 5 segundos. Conrado tirou os óculos, limpou a lente com o lenço do bolso, colocou de volta. Senta, ele disse. Ela sentou. O advogado abriu a pasta, tirou 2 documentos grampeados. Senhorita Odete da Silva Lima, correto? Perguntou sem levantar os olhos. Correto. Estou aqui para formalizar o encerramento do seu vínculo com a família Dumont de Andrade. Este é o termo de desligamento com quitação integral. Eu não vim aqui por causa de emprego. Eu vim falar sobre meu filho. Conrado cruzou as mãos sobre a mesa. A voz dele era baixa, controlada, do tipo que não precisa gritar para assustar. Mocinha, eu vou ser direto com a senhora.
Qualquer tentativa de vincular essa criança ao nome desta família será tratada com todos os recursos que nós temos. E a senhora sabe que são muitos. Odete sentiu o sangue subir para o rosto. Eu não estou pedindo dinheiro. Está pedindo o quê, então? Estou dizendo que o seu neto existe. Otávio se desencostou da janela. Um exame de DNA levaria meses. E a senhora não teria como custear o processo. Nossos advogados fariam isso durar anos. Enquanto isso, a senhora ficaria sem trabalho, sem referências, sem nada. É isso que quer? Odete olhou para Otávio, depois para Conrado, depois para o advogado, que já estendia a caneta na direção dela. Assina aqui e aqui, o advogado disse, apontando as linhas. É a rescisão do contrato de trabalho, valores proporcionais depositados até sexta. Odete segurou a caneta. A mão tremia. Olhou para o documento, para as letras pequenas, para as cláusulas que ela não entendia. Sentiu o cheiro de café que vinha da bandeja ao lado de Conrado. Café que ninguém ofereceu para ela. Assinou. A caneta escorregou um pouco e a assinatura saiu torta, diferente da que ela costumava fazer. Mas estava lá, preto no branco. Do corredor, Maria Estrela a assistia pela fresta da porta, os olhos cheios de água, a mão apertando o avental. Ela queria gritar, queria entrar naquela sala e dizer a verdade, mas as pernas não se mexeram. Odete assinou. Levantou da cadeira sem dizer mais nada. Pegou a bolsa. Atravessou o corredor de volta. Maria Estrela a alcançou perto da porta dos fundos. Menina, espera. Deixa, Dona Maria. Eu sinto muito por tudo. Odete segurou o choro. A senhora sabia que iam fazer isso comigo? Maria Estrela não respondeu, só abaixou a cabeça. Odete saiu. Caminhou até a estação da Lapa. Sentou num banco de plástico. Tirou da bolsa o teste de gravidez que ainda carregava desde o hospital, dobrado dentro de um envelope. Abriu o envelope. Olhou para o resultado positivo. 2 linhas cor-de-rosa no visor pequeno. Rasgou o papel no meio. Depois em 4. Depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete. Não porque rejeitasse o filho, mas porque entendeu, naquele banco frio de estação, que a partir dali ninguém mais saberia, ninguém mais opinaria, ninguém mais decidiria por ela. Aquele filho era dela, só dela. Jogou os pedaços na lixeira ao lado do banco. Levantou. E do outro lado do mundo, o coração de Boris continuava batendo. Sozinho, num quarto branco de hospital, ligado a fios e máquinas. Vivo, sem saber de nada. Benjamin nasceu numa madrugada de terça-feira, no Hospital Municipal da Lapa, com 3,2 kg e um choro forte que encheu o corredor da maternidade. Odete segurou o filho no peito e ficou olhando para ele sem piscar, como quem confere se aquilo é real. Era real. Era dele. Era dela. Dona Carmen, a tia, apareceu com uma sacola de roupinhas compradas no brechó da Vila Romana. Chorou ao ver o menino. Disse que ele era a cara da mãe. Odete sorriu e não corrigiu. Sabia que os olhos do menino, cinzentos, meio azulados, não eram dela. Os primeiros meses foram duros, do jeito que é duro quando se cria um filho sozinha, sem dinheiro sobrando, sem rede de apoio grande. Odete voltou a trabalhar quando Benjamin completou 4 meses. Deixava o menino com Dona Carmen de manhã, pegava 2 ônibus até o centro, trabalhava como auxiliar de limpeza num prédio comercial na Avenida Paulista. Voltava às 7 da noite. Os anos foram passando desse jeito, sem drama grande, sem tragédia nova, só o peso comum da vida que cobra caro de quem tem pouco. Benjamin cresceu rápido, esperto, curioso, cheio de perguntas. Aos 3 anos, já falava frases completas e gostava de ficar parado na janela olhando os carros passarem. Aos 4, aprendeu a escrever o próprio nome com letra torta num caderno de capa dura que Odete comprou na papelaria da esquina. Aos 5, veio a pergunta que ela sabia que viria. Mãe, cadê meu pai?
Eles estavam na cozinha. Odete cortava a cebola para o jantar. O cheiro fazia os olhos arderem, o que foi conveniente porque ela pôde disfarçar. Ele não pôde ficar, filho. Por quê? Porque às vezes a vida separa as pessoas. Ele era bonzinho. Odete parou a faca. Olhou para Benjamin. Os olhos cinzentos do menino brilhavam debaixo da luz amarela da cozinha. Era assim. Então, por que foi embora? Ele não escolheu ir, meu amor. Às vezes acontecem coisas que a gente não controla. Benjamin ficou quieto. Apertou o lápis de cor e voltou a desenhar no caderno. Odete terminou a cebola e ficou parada de costas, segurando a borda da pia com as duas mãos. As lágrimas se misturavam com o ardido da cebola, e ela agradeceu por isso. Pelo menos assim tinha uma desculpa. Do outro lado de São Paulo, num hospital particular na Bela Vista, os médicos acompanhavam o caso do paciente do quarto 412. Boris Dumont de Andrade, internado havia 5 anos, submetido a tratamentos experimentais vindos da Alemanha e da Coreia do Sul, pagos pela fortuna da família. Otávio visitava uma vez por mês. Ficava 10 minutos, olhava os monitores, perguntava ao médico se havia novidade, recebia a mesma resposta, estável, sem previsão, e ia embora. Conrado nunca foi. Morgana foi 3 vezes no primeiro ano. Depois parou. Maria Estrela ia toda semana, entrava no quarto, sentava na cadeira ao lado da cama, segurava a mão de Boris e ficava ali, em silêncio, durante 1 hora. Às vezes falava baixinho. Acorda, meu menino, você tem coisa para resolver aqui fora. Numa tarde de maio, 5 anos e 4 meses depois do acidente, o monitor cardíaco acelerou. A enfermeira chamou o médico. O médico chamou o neurologista. Boris abriu os olhos. A luz do quarto era forte demais. Ele fechou de novo. Tentou levantar a mão e não conseguiu. Sentiu o corpo pesado, as articulações duras, a boca seca. Calma, disse o médico. O senhor está no hospital. Sofreu um acidente. Está tudo bem agora. Boris piscou devagar. Tentou falar. A voz saiu rouca, arranhada, como se tivesse engolido areia. Quanto tempo? 5 anos, Sr. Dumont. Ele ficou parado. 5 anos. 5 anos tinham passado e ele estava ali, deitado, magro, fraco, sem saber de nada. A primeira pessoa que ele pediu para ver foi Maria Estrela. Ela chegou em 40 minutos, ofegante, com os olhos já vermelhos antes de entrar no quarto. Meu menino, ela disse, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Meu menino, graças a Deus. Dona Maria, cadê a Odete? Maria Estrela engoliu seco. Descansa, Boris. Depois a gente conversa. O cadê ela? Antes que Maria Estrela respondesse, a porta do quarto abriu. Otávio entrou com o telefone na mão, terno escuro, sapato brilhando. Irmão, bem-vindo de volta. Otávio, cadê a Odete? Otávio guardou o telefone no bolso. Encostou no batente da porta e cruzou os braços. A Odete pediu demissão uns dias depois do seu acidente. Casou com outro cara, pelo que eu soube. Sumiu. Nunca mais apareceu. Boris olhou para Maria Estrela. Ela desviou o olhar. E ele sentiu, ali naquele quarto branco, que a coisa estava errada, que faltava pedaço naquela história, mas o corpo ainda não obedecia. E a verdade teria que esperar. A reabilitação durou 6 meses, fisioterapia todos os dias, exercícios que faziam Boris suar como se estivesse carregando o mundo nas costas. Os músculos voltaram devagar, as pernas demoraram mais. Ele reaprendeu a andar com a mesma dificuldade de uma criança. Um passo, depois outro, depois a parede, depois a bengala, depois sozinho. Aos 28 anos, Boris era um homem diferente daquele que tinha embarcado para Zurique. Mais magro, mais calado. Os médicos disseram que ele teve sorte. Ele não se sentia com sorte nenhuma. Voltou para a mansão em Higienópolis porque não tinha outro lugar. Conrado o recebeu com um aperto de mão, não um abraço.
Morgana preparou o quarto dele com lençóis novos e flores na mesa de cabeceira, como quem decora um hotel para um hóspede. Fico feliz que esteja de volta, Morgana disse, endireitando o arranjo. Obrigado, mãe. Seu pai quer conversar sobre a empresa quando você estiver pronto. Eu não estou pronto. Morgana ajeitou os lençóis sem responder. Boris passava os dias tentando juntar os pedaços. 5 anos de ausência. 5 anos de notícias que precisava absorver. Amigos que se casaram, se separaram, negócios que mudaram de dono, ruas que ganharam prédios novos e Odete, o vazio que o nome dela deixava. Morava na Vila Romana com uma tia. Trabalhava desde os 15 anos. Nunca reclamava. Ele perguntou a Otávio 2 vezes mais. As respostas foram sempre vagas. Cara, eu não sei para onde ela foi. Gente vai e vem, você sabe como é. Mas ela não deixou contato? Nenhum endereço, nada? Boris, faz 5 anos. Eu mal lembrava o nome dela antes de você perguntar, perguntou a Maria Estrela. Ela desviava o assunto com uma habilidade que ele nunca tinha percebido antes. Descansa, Boris, você precisa se recuperar. Dona Maria, eu não consigo descansar pensando nisso. Eu sei, meu filho, mas primeiro o corpo, depois o resto. Ele desistiu de perguntar, mas não desistiu de pensar. Num sábado de setembro, quase 1 ano depois de ter acordado, Boris saiu de carro para resolver coisas no centro. Voltava pela Avenida Sumaré, janela aberta, rádio ligado, quando o trânsito travou. Ele parou atrás de um ônibus. Do lado direito, uma pracinha pequena, com brinquedos de ferro e um banco de madeira onde 2 senhoras conversavam. Uma bola de borracha rolou para o meio da rua. Um menino correu atrás dela. Boris pisou no freio por instinto, embora o carro já estivesse parado. O menino parou no meio-fio, pegou a bola e olhou para o carro com aquela cara de susto que as crianças fazem. Boca aberta, olhos arregalados. Boris desceu do carro. Ei, está tudo bem? Você se machucou? O menino balançou a cabeça que não. Apertou a bola contra o peito. Tinha o rosto suado de quem estava correndo faz tempo, as bochechas vermelhas, a respiração rápida. Cuidado com a rua, tá bom? Boris disse, se abaixando para ficar na altura dele. E parou. Os olhos do menino eram cinzentos. Do mesmo tom que Boris via no espelho todo dia. A sobrancelha tinha o mesmo desenho, um pouco mais grossa no canto, afinando para o lado. E o gesto? O menino ajeitou o cabelo com a mão direita, empurrando a franja para o lado, exatamente como Boris fazia. O peito dele apertou. Qual é o seu nome? Benjamin. Benjamin. E quantos anos você tem? 5. 5. A bola caiu no chão outra vez. Nenhum dos dois se mexeu para pegar. Benjamin. Uma voz de mulher cortou o ar. Benjamin, vem aqui agora! Odete apareceu correndo. Puxou o menino pelo braço, colocou atrás de si, levantou o rosto para reclamar com o motorista e parou. A cor sumiu do rosto dela. Boris estava de pé, vivo, na frente dela, a 2 metros. Odete. Ela não respondeu. Os olhos foram de Boris para Benjamin, de Benjamin para Boris. O menino segurava a barra da blusa dela. Mãe, quem é esse moço? Odete não respondeu. A boca se abriu, mas o som não veio. Mãe? Boris olhou para o menino. Depois para Odete. Depois para o menino de novo. Odete, esse menino... Não faz isso, ela disse num fio de voz. Esse menino é meu filho? Ela recuou um passo. Segurou Benjamin com mais força. O menino olhava de um para o outro sem entender. Você estava vivo esse tempo todo? Eu estive em coma 5 anos. Me disseram que você tinha ido embora, que tinha casado com outro. Odete fechou os olhos. As mãos tremiam nas costas do filho. E a mim disseram que você não tinha resistido. Seu irmão olhou na minha cara e disse isso. O trânsito voltou a andar atrás deles. Uma buzina tocou, depois outra. O mundo continuava girando, mas ali naquela calçada, o tempo tinha parado. Benjamin puxou a blusa da mãe. Mãe, esse moço parece comigo.
Nenhum dos dois adultos conseguiu responder. Eles se sentaram no banco da praça. Benjamin ficou brincando com a bola a uns 10 metros, perto das senhoras que agora olhavam de canto, curiosas. Odete mantinha as mãos fechadas no colo. Boris sentou na outra ponta do banco, como se tivesse medo de chegar perto demais. 5 anos, ela disse. 5 anos achando que você estava debaixo da terra. Eu acordei faz 1 ano. Perguntei por você. Me disseram que tinha pedido demissão, casado com outro, que não queria mais saber de mim. E você acreditou. Eu estava num quarto de hospital sem conseguir levantar da cama, Odete. Eu acreditei no que me contaram, pois a mim contaram que você não tinha resistido. Seu irmão olhou na minha cara e disse isso, e depois me botaram para fora daquela casa como se eu fosse lixo. Boris passou a mão no rosto. Respirou fundo. Meu irmão disse isso? Disse. E seu pai me ameaçou com advogado quando eu voltei para contar da gravidez. Você voltou? Claro que voltei. Achei que era o certo, que o filho de Boris Dumont de Andrade merecia pelo menos ser reconhecido. Mas seu pai sentou na cabeceira daquela mesa de jantar enorme e me tratou como se eu fosse uma golpista tentando arrancar dinheiro. Boris ficou quieto. Os olhos acompanhavam Benjamin, que agora chutava a bola contra o muro. Me conta tudo, ele pediu. E ela contou. O desmaio na calçada, o hospital público, a descoberta da gravidez, a volta à mansão, o advogado com a pasta de couro, a demissão forçada, o teste rasgado na estação da Lapa. Boris ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele estava com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Eu não sabia de nada, Odete. Eu sei. Agora eu sei. Eu perdi 5 anos da vida dele. Eu também perdi. De outro jeito, mas perdi. Benjamin voltou correndo. Mãe, estou com sede. Odete abriu a bolsa, tirou uma garrafinha de água. O menino bebeu, limpou a boca com as costas da mão e olhou para Boris com aquela curiosidade tranquila que as crianças têm. Você é amigo da minha mãe? Sou, Boris respondeu, sem saber o que mais dizer. Legal. Você joga bola? Jogo. Então vem. Benjamin puxou a mão dele. Boris olhou para Odete. Ela não disse sim nem não. Só ficou ali, no banco, assistindo o filho brincar com o homem que ela achava que nunca mais veria. Meia hora depois, Boris se despediu. Pediu o número de Odete. Ela deu, mas avisou. Eu não confio em você. Não confio na sua família. Se você quer fazer parte da vida dele, vai ter que provar. Eu entendo. Eu espero que entenda mesmo. Ele voltou para Higienópolis com o coração acelerado e o estômago embrulhado. Estacionou na garagem da mansão, subiu as escadas, atravessou o corredor e entrou na sala de estar, onde Otávio tomava uísque enquanto revisava papéis. Preciso falar com você, Boris disse. Sobre? Eu encontrei a Odete. Otávio levantou o copo devagar, tomou um gole, colocou na mesa. E? Ela tem um filho. De 5 anos. Com os meus olhos, Otávio. Coincidência. Coincidência? O menino é a minha cara. Os olhos, a sobrancelha, o jeito de mexer no cabelo. Tudo, Otávio. Tudo igual. Boris, qualquer mulher pode aparecer com uma criança e dizer que é sua. Você ficou em coma 5 anos. Não sabe o que aconteceu na vida dela nesse tempo. Eu sei o que você disse para ela. Que eu não tinha resistido. Você disse isso, Otávio. Olhou na cara dela e disse. Otávio parou. O copo ficou no ar entre a mesa e a boca. O gelo fez um barulho seco contra o vidro. Quem te contou isso? Ela, e eu acredito nela. Boris, a gente fez o que era melhor para a família. Para você, aquela menina ia complicar tudo. Complicar o quê, Otávio? Minha vida? A vida de quem? A vida de todo mundo. Boris virou as costas e saiu da sala. Foi até a cozinha, onde Maria Estrela lavava a louça do jantar. Parou na porta. Dona Maria. Ela não se virou. Dona Maria, a senhora sabia. O barulho da água parou. Maria Estrela secou as mãos no pano de prato. Virou devagar. Sabia, meu filho.
e me perdoa por ter ficado calada. Por que não me contou? Porque eu tinha medo. Medo do que eles fariam comigo, com ela, com o menino. Os olhos dela se encheram de água. Mas agora eu conto tudo. Tudo o que fizeram com aquela moça. E contou. Maria Estrela sentou na cadeira da cozinha e falou por quase 1 hora. Boris ficou de pé, encostado na porta, os braços cruzados ouvindo cada palavra. Ela contou sobre o dia em que Odete bateu na porta do escritório, sobre o rosto de Otávio quando mandou ela voltar ao trabalho, sobre a mentira fria e calculada de que Boris não tinha sobrevivido. Eu estava no corredor, Maria Estrela disse. Ouvi tudo. Vi a menina cair no chão, Boris. Vi as pernas dela cederem, como se tivessem cortado os fios que seguravam ela de pé. Boris apertou as mãos. E depois ela foi embora, achando que você estava debaixo da terra. E semanas depois voltou grávida, achando que pelo menos o filho teria direito ao nome do pai. E o que aconteceu? Seu pai botou o advogado na mesa. Ameaçou ela. Disse que se tentasse qualquer coisa, ia acabar com a vida dela nos tribunais, que iria tomar a criança dela. E seu irmão ficou ali do lado, de braço cruzado, sem dizer uma palavra para defender aquela menina. E a senhora, Dona Maria? Maria Estrela abaixou a cabeça. A vergonha pesava nos ombros dela como um saco de cimento. Eu fiquei calada, meu filho. Fiquei calada porque sou covarde. Porque tenho medo dessa família desde que entrei aqui há 30 anos. Porque eu sabia que se abrisse a boca me punham na rua no mesmo dia. E eu não tenho para onde ir. Boris se afastou da porta. Andou até a janela. A cozinha dava para o jardim dos fundos. O mesmo jardim onde ele e Odete se encontravam de noite. O menino tem 5 anos, Dona Maria. Eu sei. 5 anos que eu perdi. 5 anos que nunca vou ter de volta. Eu sei, meu filho. Ele pergunta pelo pai. Ela disse que sim, que ele pergunta. E sabe o que ela responde? Que eu não pude ficar. Maria Estrela enxugou os olhos com o pano de prato. Ela é forte, aquela menina, mais forte do que qualquer um nessa casa. Boris saiu da cozinha sem dizer mais nada. Subiu a escada. O corredor do 2º andar estava escuro. A porta do escritório de Conrado estava entreaberta, com a luz do abajur vazando pela fresta. Ele empurrou a porta. Conrado estava sentado na poltrona de couro, com um livro no colo e os óculos na ponta do nariz. Levantou os olhos devagar. Está tarde, Boris. Eu sei o que vocês fizeram. Conrado tirou os óculos, colocou sobre o livro. Senta. Eu não vou sentar. Então fala de pé. Vocês mentiram para Odete. Disseram que eu não tinha sobrevivido. Depois, ameaçaram ela quando voltou para contar da gravidez e mentiram para mim quando acordei. Disseram que ela tinha ido embora, casado com outro. Eu perdi 5 anos da vida do meu filho. Conrado ficou em silêncio por uns 10 segundos. Era necessário, ele disse. Boris deu um passo para dentro do escritório. Necessário. Aquela moça ia destruir tudo que essa família construiu. Uma empregada, Boris. Uma empregada com um filho, pedindo reconhecimento, pedindo direitos. Imagina a imprensa. Imagina os sócios. Imagina o que os parceiros europeus iam dizer. Você está falando do meu filho. Estou falando da realidade. Você sempre foi ingênuo demais para entender como o mundo funciona. Ingênuo? Eu fiquei em coma 5 anos e a primeira coisa que perguntei quando acordei foi por ela. E vocês que estavam acordados, que tinham olhos abertos e boca para falar a verdade, escolheram mentir. Para ela e para mim, para o meu filho. Conrado se levantou da poltrona. Devagar, apoiando a mão no braço do assento. Eu fiz o que precisava ser feito para proteger essa família. Família? Que família é essa que precisa destruir a vida de uma mulher inocente para se proteger? Uma mulher inocente. Conrado repetiu, com um sorriso curto. Você sempre teve esse problema, Boris. Sempre acreditou demais nas pessoas. E o senhor nunca acreditou em ninguém. Olha no que deu. Conrado não respondeu. Ficou de pé,
com as mãos cruzadas atrás das costas. Boris recuou até a porta. Eu vou reconhecer o menino, vou registrar ele com o meu nome, e se vocês tentarem impedir, dessa vez quem vai para a justiça sou eu. Conrado apertou os olhos. Se fizer isso, você perde tudo. A empresa, a herança, esta casa. Boris olhou ao redor. As paredes forradas de mogno, os quadros caros, o tapete importado, tudo aquilo que ele conhecia desde menino. Tudo bem, ele disse, e saiu. Na manhã seguinte, Boris desceu para o café com uma mala pronta. Colocou ao lado da porta da sala de jantar e sentou na mesa como fazia todos os dias. A empregada serviu café, suco, pão, tudo no lugar, tudo em ordem, como se nada tivesse mudado. Morgana apareceu primeiro, olhou para a mala e depois para o filho. Não perguntou nada. Sentou, abriu o guardanapo no colo e serviu o chá. Otávio chegou 5 minutos depois, com o celular na orelha. Desligou ao ver a mala. Vai viajar? Vou sair. Sair para onde? Sair de casa. Otávio puxou a cadeira e sentou. Boris, vamos conversar como gente adulta. Você está irritado, eu entendo, mas isso aqui é decisão da família, não sua sozinho. Exatamente. A decisão de destruir a vida de uma mulher e esconder meu filho de mim foi da família. A decisão de ir embora é minha. Morgana colocou a xícara na mesa. O barulho da porcelana foi seco, preciso. Boris, você está sendo ingrato. Nós cuidamos de você por 5 anos. Pagamos os melhores médicos. Mantivemos tudo funcionando para quando você voltasse. E eu agradeço os médicos, mãe. Mas médico não mente. Vocês mentiram. A gente fez o que achava certo. Achava certo dizer para a mãe do meu filho que eu estava debaixo da terra? Morgana desviou o olhar. Conrado entrou na sala. Parou ao ver a mala, depois olhou para Boris. O rosto dele não mudou. Então é isso? É isso. Você vai jogar fora tudo que essa família te deu por causa de uma empregada e um menino que você nem sabe se é seu? Eu sei que é meu. Os olhos dele são os meus. E mesmo que não fossem, o que vocês fizeram com ela já seria motivo suficiente. Conrado sentou na cabeceira, o lugar de sempre, o trono sem coroa. Se você sair por aquela porta, perde a participação na empresa, a herança, o nome. Eu não quero a empresa, não quero a herança, e o nome eu levo porque é meu. Eu te deserdo. Faz o que quiser. Otávio se inclinou na mesa. Você não tem onde morar, Boris. Não tem renda, não tem empresa, não tem nada sem a gente. Vai viver de quê? Do meu trabalho. Qual trabalho? Qualquer um. Eu me formei em comércio exterior. Sei 4 idiomas e passei 5 anos aprendendo que a vida pode acabar num segundo. Eu me viro. Otávio riu. Um riso curto, sem humor. Você vai se arrepender. Pode ser. Mas pelo menos vou estar perto do meu filho quando isso acontecer. Boris levantou da cadeira, pegou a mala. Morgana abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Os olhos dela brilharam por um segundo rápido, quase invisível, antes de ela voltar a olhar para o chá. Boris atravessou a sala de jantar, o hall de entrada, o corredor de piso de mármore. Abriu a porta da frente. Maria Estrela estava ali, com uma mala na mão e o avental dobrado debaixo do braço. Boris parou. Dona Maria, eu vou com você. A senhora não precisa fazer isso. Preciso sim. Faz 30 anos que eu cuido dessa casa e a única coisa boa que saiu daqui foi você. Ela estendeu o avental dobrado para trás, na direção da porta, como quem devolve um uniforme. Eles que procurem outra pessoa para guardar os segredos deles. Boris sentiu os olhos arderem. Segurou a mala com mais força. Tem certeza, Dona Maria? Meu filho, eu te carreguei no colo quando você tinha 2 dias de vida. Troquei sua fralda, fiz sua papinha, sequei suas lágrimas quando seu pai gritava com você. Eu não fico onde te machucam. Ela endireitou as costas. Olhou para a mansão atrás dele. 30 anos daquela casa. 30 anos de corredores, de cozinha, de cheiro de cera no piso. E agora tudo cabia numa mala de mão.
Eles que procurem outra pessoa para guardar os segredos deles, repetiu. Boris sentiu os olhos arderem. Segurou a mala com mais força, porque se soltasse ia abraçar ela ali mesmo e não ia conseguir parar de chorar. Tem certeza, Dona Maria? A senhora tem tudo aqui. O quarto, a rotina. Eu tenho paredes aqui, Boris. Paredes e mentiras, isso não é tudo. Isso não é nada. Boris abraçou ela. Ali, na porta da mansão, com o sol da manhã batendo no mármore da escadaria. Um abraço apertado, longo, de quem se despede de uma vida inteira. Conrado assistia da janela do escritório no segundo andar. Morgana ficou na sala de jantar, mexendo o chá que já tinha esfriado. Otávio mandou uma mensagem para o advogado. Começa o processo de exclusão. Hoje. Do lado de fora, Boris e Maria Estrela desceram a rua. 2 malas, nenhum plano, nenhum endereço. Mas pela primeira vez em muito tempo, os passos dele eram leves. As primeiras semanas foram difíceis. Boris alugou um apartamento pequeno na Barra Funda, 2 quartos, cozinha apertada, janela que dava para a linha do trem. Maria Estrela ficou no segundo quarto. Ela insistiu em cozinhar. Enquanto eu puder ficar de pé, ninguém passa fome nessa casa, ela disse, organizando as panelas no armário. Boris gastou as primeiras semanas mapeando oportunidades. Conhecia o mercado de comércio exterior por dentro. Tinha crescido ouvindo o pai e o irmão discutirem contratos na mesa de jantar. Sabia o que funcionava. E, mais importante, sabia o que não funcionava. Encontrou um galpão para alugar na Água Branca, região industrial, aluguel barato. Usou o pouco que tinha na conta pessoal. O dinheiro que era dele antes do coma, separado dos negócios da família, para dar entrada e comprar o mínimo. Uma mesa, um computador, 2 cadeiras, uma impressora. A empresa começou com ele, atendendo o telefone, respondendo e-mails e visitando possíveis clientes com um cartão de visitas simples. Dumont Logística, Boris Andrade, Comércio Exterior. Não usou o sobrenome completo. Não queria. Enquanto isso, a relação com Benjamin avançava devagar, no ritmo que Odete permitia. Ela aceitou que Boris visse o menino aos sábados, no parque da Vila Romana, sempre com ela por perto, sempre por no máximo 2 horas. As regras eram claras. Nada de presente caro. E se você faltar uma vez sem avisar, acabou. Eu não vou faltar. Eu espero que não. Ele não faltou. Todo sábado, 9 da manhã, Boris aparecia no parque. Levava a bola que Benjamin gostava. Sentavam no chão, brincavam, conversavam. O menino falava pelos cotovelos sobre a escola, sobre os desenhos que assistia, sobre a barata que apareceu na cozinha e fez a tia-avó gritar. Minha tia-avó gritou tão alto que o vizinho do lado bateu na parede. Benjamin contou rindo. E a barata? Fugiu para debaixo da geladeira. Boris ria. Um riso verdadeiro que vinha do fundo. Maria Estrela dizia que fazia anos que não via ele rir daquele jeito. Odete observava de longe. Sentada no banco, com um livro que não conseguia ler, os olhos sempre voltando para os dois. Ela não confiava ainda. Cada sábado era um teste. Cada promessa cumprida, um tijolinho a menos numa parede que ela tinha construído para se proteger. Boris entendeu. Não pressionou. Não reclamou das regras. Quando o horário acabava, se despedia do menino com um toque no ombro e ia embora. Obrigado, ele dizia para Odete, toda vez. Não me agradece. Faz por ele. Os meses foram passando. A empresa começou a dar resultado. O primeiro contrato veio de uma fábrica de embalagens em Osasco que precisava exportar para o Chile. Boris negociou frete, documentação, prazo. Fez tudo sozinho. O cliente gostou. O segundo contrato veio por indicação do primeiro. O terceiro, pelo segundo. A lógica era simples. Trabalho bem feito gera confiança. Confiança gera mais trabalho. Em 6 meses, Boris contratou um assistente. Em 1 ano, eram 4 funcionários.
O galpão na Água Branca ganhou uma placa discreta na entrada e um escritório com divisória de vidro. Maria Estrela visitava às vezes. Levava marmita para a equipe. O assistente mais novo, um rapaz de 22 anos, chamado Fábio, começou a chamar ela de Vó Maria. Eu não sou sua avó, ela reclamava, ajeitando o cabelo. Mas pode chamar. Benjamin, aos sábados, começou a perguntar: posso ir mais vezes? Odete olhou para Boris. Ele não respondeu. Esperou que ela decidisse. A gente vê, ela disse. Mãe, esse moço é legal. Ele sabe fazer gol de calcanhar. Odete olhou para Benjamin, depois para Boris, que estava de pé do outro lado do parque, com a camisa suada e o cabelo bagunçado. Sei, ela disse. Ele pode vir mais vezes? Odete não respondeu na hora. Pegou a garrafinha de água e deu para o menino. Precisava de 1 segundo, só 1 segundo para organizar o que sentia, que era tudo ao mesmo tempo. Raiva, medo, esperança, cuidado, amor. A gente vê virou quarta-feira à tarde. Quarta e sábado viraram quarta, sábado e domingo. Aos poucos, a resistência de Odete foi cedendo, não porque Boris pediu, mas porque Benjamin pedia. E porque ela via com os próprios olhos que aquele homem estava ali de verdade. Num domingo de manhã, Benjamin segurou a mão de Boris enquanto andavam pela calçada. Olhou para cima com aqueles olhos cinzentos que não deixavam dúvida nenhuma e disse: pai, uma palavra só, sem cerimônia, sem explicação. Boris parou de andar. Olhou para o menino, sentiu o peito apertar de um jeito que não era ruim, era o contrário. Oi, filho! Benjamin sorriu e voltou a andar, puxando ele pela mão. Atrás deles, Odete apertou os lábios para não chorar. Não conseguiu. 2 anos depois da saída da mansão, Boris encontrou a casa no Pacaembu. Não era grande, não era luxuosa. 2 andares, jardim pequeno nos fundos, garagem para um carro. As paredes precisavam de pintura e o piso da cozinha tinha uns azulejos soltos, mas a estrutura era boa. É bonita, Maria Estrela disse passando a mão na parede da sala. Tem alma, a senhora acha? Casa boa a gente sente quando entra. E essa aqui eu senti. Boris comprou a casa com o dinheiro da empresa, sem ajuda, sem herança, sem sobrenome pesando na negociação. Pagou à vista o que tinha e financiou o resto. Reformou aos poucos, nos fins de semana, com as próprias mãos quando dava. Benjamin adorou a casa. O jardim virou campo de futebol, a escada virou pista de carrinho e o quarto que Boris preparou para ele, com uma cama de solteiro, uma estante para livros e uma parede pintada de azul, virou o lugar favorito do menino. Pai, posso dormir aqui toda noite? Quando sua mãe deixar, sim. E quando ela vai deixar? Boris sorriu. Isso é com ela, filho. Odete levou mais tempo. A confiança dela era como planta de crescimento lento. Precisava de sol, de água e, acima de tudo, de tempo. Mas o tempo veio. Ela começou a aceitar os jantares na casa do Pacaembu. Maria Estrela cozinhava arroz, feijão, carne, nada sofisticado. Benjamin sentava entre os dois na mesa e contava as novidades da escola. Boris lavava a louça depois. Uma noite, enquanto Benjamin dormia no sofá e Maria Estrela assistia a novela no quarto dela, Odete e Boris ficaram sentados na varanda dos fundos. O céu de São Paulo não tinha estrelas, mas a noite estava morna e a rua quieta. Eu ainda tenho medo, Odete disse, sem olhar para ele. Medo de quê? De tudo isso acabar. De um dia você acordar e resolver que quer a vida que tinha antes. A vida que eu tinha antes era uma mentira, Odete. Eu morava numa mansão cheia de gente que escondia meu filho de mim. Eu sei, mas o medo não obedece à lógica. Eu entendo. Você entende. Eu também tenho medo. De ser parecido com meu pai sem perceber. De machucar você e o Benjamin por repetir os mesmos erros. Mas eu estou aqui. Todo dia. Eu estou aqui. Odete ficou em silêncio. Depois, devagar,
Encostou a cabeça no ombro dele. A primeira vez que ela se permitia esse gesto desde que tudo tinha acontecido. Boris não se mexeu. Ficou ali, sentindo o peso da cabeça dela no ombro, o cheiro de shampoo misturado com o ar da noite. E entendeu que aquilo não era um grande gesto romântico. Era o contrário. Era pequeno, cotidiano, real, e era suficiente. A empresa continuava crescendo. Boris contratou mais gente, abriu um segundo escritório na região da Barra Funda, fechou contratos com empresas do Paraguai e do Uruguai. Não virou magnata, não apareceu em revista de negócios, mas pagava as contas, mantinha os funcionários e conseguia dormir à noite sem culpa. Da família Dumont de Andrade, as notícias chegavam por terceiros. Conrado tinha adoecido. Morgana cuidava dele com enfermeiras particulares, na mansão de Higienópolis, que agora parecia maior do que nunca, e mais vazia. Otávio se mudara para Lisboa, de onde comandava a filial europeia do grupo. Boris não procurou nenhum deles. Nenhum deles procurou Boris. Maria Estrela comentou uma vez: "Seu pai está doente, sabia?" "Sei. Você não vai ver ele?" Boris pensou por uns segundos. "Ele sabe onde eu estou. Se quiser me ver, é só chamar." "Ah, e se ele não chamar? Aí a gente já tem a resposta." Conrado não chamou, e poucos meses depois, Maria Estrela soube por uma antiga colega que ele tinha partido. Sem despedida, sem carta, sem reconciliação. Boris recebeu a notícia em silêncio. Ficou uns minutos parado na janela do escritório, olhando para a rua, e depois voltou ao trabalho. Não era indiferença, era aceitação. Daquelas que vêm quando a gente entende que algumas pontes já estavam queimadas antes da gente nascer. Num sábado à noite, Odete ficou para dormir na casa do Pacaembu. Benjamin dormiu cedo, Maria Estrela já estava no quarto e Odete simplesmente não foi embora. "Fica", Boris disse, parado na porta da sala. "Está tarde mesmo", ela respondeu, chutando os sapatos. E ficou, não como a empregada que entrou pela porta dos fundos de uma mansão, não como a mulher que rasgou um teste de gravidez numa estação de trem. Ficou como quem escolhe estar ali, ao lado do homem que a amava, por inteiro. O quarto cheirava a tinta fresca. Maria Estrela tinha insistido em pintar as paredes de amarelo claro. Disse que era cor de sol, que fazia bem para a criança. Boris discordou. Queria branco. Perdeu a discussão em menos de 2 minutos. "Branco é cor de hospital, menino. Essa criança vai nascer num quarto alegre", Maria Estrela disse, com o rolo de pintura na mão e uma mancha amarela no nariz. Benjamin ajudou. Quer dizer, atrapalhou com entusiasmo. Pintou uma faixa torta na parte de baixo da parede e derramou tinta no jornal que protegia o chão. Tinha 9 anos. Pernas compridas, voz que já ensaiava uma mudança, e os mesmos olhos cinzentos que faziam as professoras da escola comentarem: "É a cópia do pai." Odete assistiu da porta, com a mão na barriga que já era visível por debaixo da camiseta. 6 meses. Uma menina. A médica tinha confirmado na última consulta, e desde então, Benjamin não parava de fazer planos. "Pai, eu posso ensinar ela a jogar bola?" "Pode." "E andar de bicicleta?" "Também." "E se ela não gostar de bola?" "Aí você ensina outra coisa." "Tipo o quê?" "Tipo o que ela quiser." Benjamin pensou um instante. "Justo." Boris largou o pincel, limpou as mãos no pano e foi até Odete. Parou na frente dela e colocou a mão sobre a barriga. Sentiu um movimento lá dentro. Leve, rápido. "Ela chutou", ele disse. "Ela chuta o dia inteiro. Essa menina vai ser inquieta." Puxou a mãe. Puxou o pai. "Eu sou calma." "Calma. Você jogou uma almofada na minha cabeça ontem porque eu deixei a porta do banheiro aberta. E vou jogar de novo se repetir." Maria Estrela, lá dentro do quarto, fingiu que não ouviu e continuou pintando. 4 anos tinham se passado desde que Boris saiu da mansão de Higienópolis com uma mala e sem nenhum plano. A empresa na Água Branca agora ocupava 2 andares de um prédio comercial e empregava 32 pessoas.
Não era o império dos Dumont de Andrade, não aparecia nas listas de maiores grupos do país, mas funcionava, pagava salários em dia e tinha uma reputação que Boris construiu contrato por contrato, aperto de mão por aperto de mão. Da antiga família restavam pedaços soltos. Conrado tinha partido sem reconciliação. Morgana vivia em Higienópolis, sozinha na mansão com 2 empregadas e o silêncio das paredes. Otávio comandava os negócios de Lisboa e não pisava no Brasil havia 2 anos. Boris não guardava raiva. A raiva tinha se dissolvido aos poucos, como açúcar no café. Devagar, sem que ele percebesse exatamente quando sumiu. O que restou no lugar foi uma clareza tranquila. Ele não queria aquele mundo. Nunca quis. Odete demorou mais para soltar o peso. O medo de ser enganada de novo, de perder o chão de novo, de confiar e descobrir que a confiança era armadilha, tudo isso levou tempo para se dissolver. Mas se dissolveu. Não por causa de grandes declarações ou gestos grandiosos, por causa de café feito toda manhã, louça lavada sem pedir, presença constante no portão da escola às 5 da tarde. Você sabe o que me convenceu de verdade? Odete disse uma noite, enquanto os 2 jantavam na cozinha depois que Benjamin dormiu. O quê? O dia que o Benjamin teve febre 3 da manhã e você acordou antes de mim. Quando cheguei no quarto dele, você já estava com o termômetro na mão e o remédio medido. Não me pediu ajuda. Não reclamou, só cuidou. Qualquer pai faria isso. Não faria não, Boris. E a gente sabe disso. Ele ficou quieto, tomou mais um gole de água. Ela voltou a comer. No quarto amarelo, a estante já tinha livros infantis que Maria Estrela comprou no sebo da Vila Madalena. Um ursinho de pelúcia que Benjamin escolheu. Um mobile de passarinhos que Boris montou seguindo um tutorial no celular. Ficou um pouco torto, mas girava. A casa do Pacaembu era simples. Não tinha piso de mármore, nem escadaria com corrimão de ferro trabalhado, nem jardim com banco de pedra onde se faziam promessas de madrugada. Tinha paredes com marcas de dedos de criança, uma cozinha onde Maria Estrela cantava enquanto mexia a panela, e uma varanda nos fundos onde, de vez em quando, dava para ouvir os passarinhos por cima do barulho da cidade. Numa tarde de domingo, Benjamin estava no jardim chutando bola contra o muro. Maria Estrela cochilava na cadeira da sala. Odete lia uma revista no sofá, com os pés para cima. Boris entrou com um copo de suco e parou na porta. Olhou para Odete, para Maria Estrela dormindo, para Benjamin lá fora. Odete percebeu. O que foi? Nada. Só estava olhando. Olhando o quê? Ele sorriu. Colocou o suco na mesa. Tudo que eu quase perdi. Odete não respondeu. Só esticou a mão. Ele segurou. Os dedos dela já não eram os mesmos de 10 anos atrás. Nem os dele. Mas encaixaram do mesmo jeito. Lá fora, Benjamin gritou. Pai, vem jogar. Boris soltou a mão de Odete, abriu a porta dos fundos e foi. E a família, que havia sido construída pedaço por pedaço, sem herança e sem sobrenome, que abrisse portas, ficou ali, em silêncio, do jeito que ficam as coisas que chegaram para ficar. Minha querida e meu querido ouvinte, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Essa história foi escrita com muito carinho, pensando em você que, assim como eu, acredita que o amor de verdade não é o que aparece em capa de revista, é o que aparece na hora difícil, no café feito de manhã cedo. Na mão que segura a sua, sem precisar de motivo. Odete, Boris, Benjamin, eles são personagens, sim, mas eu tenho certeza de que você conhece alguém parecido com eles. Talvez uma mãe que criou os filhos sozinha sem reclamar. Talvez alguém que perdeu tudo e recomeçou do zero com a cabeça erguida. Talvez você mesma. Se essa história te tocou, me faz um favor. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir que recomeçar é possível, que nunca é tarde para construir uma vida de verdade. Obrigada por ficar até o fim. Até a próxima história.